Show de bola, minha gente. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tive um probleminha técnico hoje aqui, mas deu certo. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão assistindo a gravação. Talvez vocês não acompanharam, mas estava aqui com uma dificuldade de ativar todas as coisas para começar, mas deu certo. Então vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, né, vai ser um tema muito especial, né, no nosso curso gratuito. Então, hoje o tema vai ser esse aqui, né? Tudo, né? O que todo cristão deveria saber sobre Deus, dinheiro e sua profissão, tá? Então, eu vou falar sobre isso, vai ser muito especial. Eu vou falar sobre alguns conceitos que talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, como BAN, Tendmaker, B4T, negócio social, empreendedor. E mais do que isso, eu vou falar também sobre o impacto, né? E sobre como você deve ser uma resposta e por que entender essas referências vai te ajudar a se desenvolver como pessoa e ter resultado de tudo aquilo que você for fazer, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer um rápido review aqui, como eu falei, a gente vai fazer isso só nas primeiras aulas e depois a gente não faz mais, mas vai ser bem rapidinho mesmo. Então, esse curso gratuito ele tem o objetivo de te ajudar a fazer dinheiro, cumprir um propósito e impactar o mundo. E eu sempre falo que quando eu falo isso é você escolher os três, impactar o mundo através da sua vida profissional, empreendendo com um propósito. Então, no primeiro encontro, que foi um encontro introdutório, expliquei tudo sobre esse curso gratuito, expliquei que a maioria das pessoas elas desejam viver e trabalhar por um propósito, mas fica nesse viés de futuro, deseja ter a liberdade, mas precisa passar pelo processo de clareza, entender uma solução e até considerar o digital. Falei um pouquinho sobre os dois braços aqui da Empreenda, contei um pouquinho que nós temos uma grande visão, que é construir plataformas de transformação em lugares abaixo do nível da pobreza. Falei um pouquinho de pessoas aqui que tiveram impactos, foram transformadas em realidades diferentes. Contei um pouquinho da minha história a partir de 2015, onde surgiu esse entendimento de empreender amor, de reino como impacto na sociedade. Fomos para a África do Sul começar uma escola presencial, né, que é essa escola aí que você está vendo. Depois viramos uma organização social sem fins lucrativos chamada Base 33. Tivemos muito resultado no digital para fazer essa organização se tornar sustentável e a partir daí começamos a ter muito resultado e ajudar pessoas também a ter resultado com um propósito genuíno em Deus, na sua profissão. Geramos muito resultado financeiro para organizações incríveis que eu quero que você conheça. E daí no encontro 1 eu falei o que é empreender amor da prática, falei da situação, que a gente muitas vezes trabalha por amor, segurança, vocação, por dinheiro, mas que isso nos deixa muitas vezes numa corridinha dos ratos aí, e que realmente a vida não é sobre isso. Falei que a frustração é ter essa mentalidade, muitas vezes dicotômica, e as pessoas não vivem isso por falta de conhecimento, e conhecimento de propósito maior, que tem a ver de fato com entender o reino em termos práticos, né? Então, quando eu falo isso, eu disse que a gente sabe um pedaço da história, a gente precisa saber o todo, que tem a ver com o céu e a terra, que envolve essa era presente, o nosso trabalho, e para isso a gente precisa ter uma nova mentalidade e se tornarmos transformadores de cultura, entendendo o que Cristo falou na época que ele falou. Então, as palavras que ele utilizou tinham menos a ver com religião e mais a ver com transformação. E daí, no encontro 2, eu respondi essa pergunta: o que tem a ver com a minha vida profissional? Será que isso é para mim? Então, eu falei sobre como fazer dinheiro vendo um propósito, lógico, trazer uma visão mais macro, né? Que a gente tem uma intenção de colocar Deus e a família próximo dentro de uma prioridade, mas a gente só consegue isso no nível do valor e nunca no nível do dinheiro e do tempo. Por quê? Porque a gente está muito condicionado com a cultura atual, onde a maior parte fica para nós, uma pequena parte fica para aquilo que a gente chama de Deus ou comunidade de fé, e o próximo quase nunca. Eu expliquei sobre o modelo 51-49 baseado em Mateus 25 e falei sobre as possibilidades para ampliar o repertório de vocês. Então, dei exemplo de um empreendedor, fui lá, dei exemplos diversos de um empreendedor com uma mentalidade distributiva, falei de projetos e organizações que já funcionam, que já existem, falei sobre o caminho de um funcionário, dei exemplos de como ele pode fazer isso, falei do prestador de serviço, né? Mostrei organizações que já fazem isso, que inclusive não são cristãs, e terminei com um rápido vídeo, né, despertando as pessoas para entender que realmente a gente não está nesse mundo por acaso e que existe um propósito que transcende. Beleza, entramos então no encontro de hoje. Ó, o resumo foi bem rápido mesmo, hein, gente? Fica tranquilo que nos próximos encontros eu não vou ficar fazendo resumo mais, tá? Então vai ser bem rápido. Então, Rafa, o que todo cristão deveria saber sobre Deus, dinheiro e sua profissão? Então, antes de eu continuar, só me deixa saber, você que está aqui no chat, por favor,
né, como é que está o meu áudio de 0 a 10, por gentileza. Me fala aí como é que está o meu áudio de 0 a 10, por gentileza. E você que está assistindo a gravação, eu sempre faço esse teste para garantir que eu não estou falando e vocês não estão escutando. Então, vamos lá. Marinalva falou 10. Show. Quem mais? Escreve aí no chat, só para eu saber. Beleza? O Tia Vi falou 10, 10. Carol 10. Show. Então, beleza. Então, já que está 10, eu vou continuar aqui para vocês terem esta visão, tá? Ok, gente. Então, né, hoje, né, eu quero que você pegue aí papel e caneta. Eu vou falar sobre esses conceitos que talvez sejam conceitos novos para alguns de vocês, e para você que já é aluno, você já sabe, mas acho que vale a pena sempre fixar para que você possa se mover nessas direções também, tá? Mas antes de falar sobre esses conceitos, eu quero propositalmente fazer o quê? Eu quero propositalmente falar que existe um grande porquê, tá? Você está aqui nesse curso gratuito e eu não vou falar isso aqui como uma narrativa persuasiva para querer te convencer de algo, até porque meu foco aqui não é esse. Eu quero realmente abrir o seu entendimento que você não está nesse mundo de passagem. E todos os encontros eu vou propositalmente te provocar para que você pense, para que isso gere um eco em você. Então, aqui eu estou falando sobre o contexto empreendedor, o teu trabalho. Então, eu quero que você, nessas aulas do curso, entenda que existe um grande porquê. Nada nesse mundo é por acaso, nem o fator de você estar aqui assistindo essa aula é por acaso. Eu creio que agora eu tenho um pouquinho mais de liberdade para falar claramente para você que se você está aqui, cara, existe algo que transcende e Deus, de forma soberana, está avançando. Ele quer te conectar com pessoas e propósito para que você avance em tudo isso. Então, é importante todos os dias, quando você participar dessas aulas, você trazer esse significado, senão você vai entrar no piloto automático e vai ficar com, né, obesidade cerebral, achando que é mais um curso, mais um conhecimento aleatório, tá? Então, beleza. Ontem eu falei sobre empreendedor, falei sobre funcionário, falei sobre dor de serviço e falei um pouquinho para as mães. Hoje eu quero só terminar, antes de falar de business as mission, de todos esses pontos, falar sobre influenciadores também, tá? Então, quando a gente fala de influenciadores, a gente está falando de quem? A gente está falando de criadores de conteúdo, a gente está falando de atores, a gente está falando de bandas, a gente está falando de políticos, né? E todo aquele que tem alguma voz. Seja você uma pessoa que é o que a gente chama de um grande influenciador, que é o que ficou famoso na moda, que é o influencer que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? Mas nos dias atuais eu quero mostrar para vocês que todos nós somos influenciadores. Inclusive, para você que puder participar da minha imersão, eu vou falar um pouquinho da Creator Economy e eu vou falar sobre esse novo digital onde todos podem se tornar influenciadores, mesmo que você esteja começando hoje, né? Antigamente, para você se tornar um influenciador, você precisava realmente ter muita habilidade, você precisava ser uma pessoa altamente extrovertida, uma pessoa que realmente tinha um perfil único. Mas hoje nós temos total condição de se tornar um influenciador em todas as esferas de influência que você possa atuar. Talvez você seja uma mãe que vai atuar dentro do ramo da educação, da família. Talvez você seja alguém que atua na área da arte, do design, da escrita, enfim, da poética. Talvez você atue dentro do contexto de business e você pode se tornar um influenciador. Então, é importante você entender que Deus nos chama para sermos influenciadores. Deus ele fala claramente, né? A palavra no Evangelho. Não se coloca um candeeiro debaixo da mesa ou debaixo da cama. Nós precisamos colocar ele no alto para que ilumine. E o próprio Cristo fale que a vossa luz brilhe diante dos homens para que a glória do Pai seja conhecida e vocês sejam conhecidos como meus discípulos. Então, nós precisamos ser luz do mundo e sal na terra. Então, quando eu falo de influenciador, não se limite a achar que isso não é para você, tá? Então, um influenciador, ele pode ser um autônomo, ou seja, alguém que de fato, né, é uma pessoa solo e que ela faz trabalhos autônomos. Ela pode ser um funcionário,
ou ela pode ser um empreendedor. O que eu recomendo aqui para todos vocês? Eu recomendo vocês serem influenciadores empreendedores, tá? Ah, Rafa, mas eu sou provedor de serviço, eu sou funcionário. Ah, Rafa, mas eu, né, me conectei com você e eu estou numa área, não me enxergo nessa maneira. Eu, ao longo, né, dessas aulas, quero abrir a sua mente para você entender que você pode ser o influenciador e continuar fazendo o que você faz. E o simples fato de você exercer influência fazendo o que você faz vai fazer com que você tenha mais resultado, inclusive financeiro, tá? E o melhor é ser um empreendedor, porque se for um influenciador, você vai gerar novas fontes de renda. Mas vamos dar um exemplo aqui de criador, ator, banda e político dentro de uma cultura distributiva do reino de Deus, tá? Então, a maioria dos criadores de conteúdo são pessoas que fazem o quê? São pessoas que entendem o potencial da internet e elas entendem que para elas gerarem resultado financeiro, elas precisam ter audiência, elas precisam construir audiência. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha câmera. Não gosto de ficar olhando para baixo. Beleza. E daí elas entendem o caminho do YouTube, do Instagram, e elas entendem que elas precisam produzir audiência, porque quanto mais audiência, mais resultado financeiro elas têm, ou elas podem ter numa micro audiência um processo de monetização, que é o que eu vou ensinar para vocês também nas próximas aulas aí ao longo das semanas seguintes. É, só que qual é o problema de um criador de conteúdo que é cristão, mas não entende essa mentalidade de impacto? Ele vai fazer simplesmente o que agrada às pessoas. E quando nós nos tornamos um filho maduro, nós precisamos aprender que não é mais sobre nós, é através. Então não é sobre o que eu quero ou sobre o que as pessoas querem, mas o que Deus deseja. Por isso que Cristo nos ensina, né? Já não vivo mais eu, seja feita a sua vontade. Paulo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, um criador de conteúdo com a mentalidade do reino, o que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, poder atuar em qualquer esfera. Então, você quer atuar com maquiagem, falar de maquiagem, você quer falar de homeschooling, você quer falar de negócio, quer falar de design, quer falar de economia, quer falar de tráfico, quer falar de qualquer coisa. Você pode falar? Claro, você deve falar de questões técnicas, mas você, como um criador de conteúdo com a mentalidade do reino, você vai colocar como parâmetro principal e o alvo convergir todas as coisas a um propósito que transcende, que é o quê? A grande comissão. O que é a grande comissão? É você... Eu vou fazer uma aula sobre a grande comissão em breve também aqui, tá? Mas é o quê? Você falar daquilo que transformou a sua vida, que é o amor de Deus. É você ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que ele nos ordenou. Então você vai convergir, você vai colocar os princípios. Por quê? Porque hoje, né, quando a gente fala de criação de conteúdo, gente, é muito desafiador, principalmente quem tem filho. Quem tem filho aqui, concorda comigo? Hoje você não consegue mais deixar o seu filho numa Netflix, numa Amazon Prime. Hoje você não consegue deixar o seu filho nem no YouTube sem que você esteja monitorando. Por quê? Porque é muito sorrateiro. Ou seja, essa mentalidade do reino das trevas invadindo todas as esferas da sociedade. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, anotem aí, no reino de Deus não há vácuo. Ou você ocupa um lugar de influência ou alguém ocupa. Eu vou falar mais disso. Mas se você, por exemplo, pensar dentro da esfera da educação, hoje, dentro da esfera da educação, nós olhamos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, onde as nossas crianças estão ali sendo praticamente ideologizadas por culturas que são completamente divergentes daquilo que nós acreditamos no cristianismo. E nós achamos ruim. Mas por que isso acontece? Porque quando nós falamos de 1 ou 2 décadas atrás, talvez um pouquinho mais, mas essa influência ela cresceu sorrateiramente. O que aconteceu? Nós, como cristãos, ficamos dentro de uma bolha religiosa, achando que a nossa vida se restringe à nossa reunião aos finais de semana no nosso prédio, no nosso local de reunião como igreja, e deixamos de ocupar as esferas de influência da sociedade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, mesas de trabalho, como o MEC, como Secretaria de Educação, como uma sala de aula,
como uma diretoria de ensino. Quando nós vemos esses lugares de influência, muitas vezes nós não ocupamos esses lugares de maneira intencional e estratégica para levar a luz do mundo e sermos sal na terra. E quando nós não ocupamos, anota aí, não há vácuo, não há neutralidade. Então, se você não ocupa, alguém ocupa. Então, nós vemos isso na educação, mas nós vemos isso dentro desse contexto de influenciador, de criador de conteúdo. Hoje você vê, por exemplo, um Felipe Neto que produz conteúdo todos os dias e hoje ele já patenteia marcas e mais marcas, ele e o irmão dele, né? Que aparentemente são só brincadeiras bobas, mas se você vai ver de fato, né, o conteúdo dele, você vê palavrões, você vê uma série de influências muito além da palavra ou da moralidade. Nós vemos influências que, inclusive, né, geram estímulos sexuais precoce para as nossas crianças. Então, o que nós devemos fazer? Se você quer ser um criador de conteúdo, você pode falar com criança, com adolescente, com adulto, mas você precisa ser estratégico nisso, entendeu? Então, nós vemos, por exemplo, dentro do entretenimento hoje, né, canais cristãos, né, alcançando e furando uma bolha religiosa, como os Três Palavrinhas, né, estou dando exemplo de criança, mas muitos outros, tá? Beleza. Ok. Até vou falar, né, de outros conceitos. Aquele, por exemplo, Dave Leonardo. Muita gente critica o Dave Leonardo, por quê? Porque a teologia dele é rasa. E ele muitas vezes fala uma palavra ali que, né, são palavras motivadoras, que muitas vezes, né, toca ali no nosso ego e não são ríspidas. Mas eu vou te falar uma coisa, ele é o maior youtuber, né, dentro do nicho de espiritualidade do mundo. Todos os domingos ele solta uma mensagem e ele alcança milhões de pessoas. Ai, Rafa, mas isso não está teologicamente baseado no que eu acredito. Tudo bem, pessoas estão sendo alcançadas por Cristo através de uma mensagem. O que você tem feito? Então, né, vamos deixar nossas diferenças de lado, mas vamos pensar intencionalmente como que eu posso ser uma voz, tá? Atores. Então, eu tenho uma amiga e uma aluna minha, né, chamada Giovanna Abud. Então, a Giovanna, ela foi lá para a nossa escola na África e ela tinha esse desejo de poder usar a arte para impactar pessoas. Ela começou o quê? Ela começou um projeto chamado Reinarte, aonde ela leva a arte e coloca o reino de Deus através da arte. Ela fez um trabalho chamado Fé com Obras ali no Lixão, né, no Rio de Janeiro, e ela começou a levar, né, através também da arte, o evangelho, o amor de Deus para as pessoas, ensinando teatro, ensinando coisas em comunidades carentes. E olha que legal, ela como atora, ela foi já funcionária, então ela já foi, né, já fez parte de uma novela ali na Record, né? Ela já atuou como autônoma e já foi empreendedora, mas ela, como atora, desenvolveu influência. Bandas. Então, bandas. Vamos imaginar, gente, que você, né, atue na área da música. Qual é o caminho normal para todo cristão? É pensar no quê? Em ser um cantor gospel ou um cantor católico cristão. Porque são os dois principais caminhos que existe um mercado grande. Mas eu quero te falar uma coisa. Você já pensou na possibilidade de você colocar os valores do reino dentro da música de uma maneira não religiosa ou explícita? Existe o caminho que a gente chama, que é o caminho confessional, quando você é explícito, e o caminho não confessional. Muitas vezes o não confessional alcança mais pessoas para Cristo. Quem já ouviu falar de uma banda chamada Sweetfoot? Eu não sei se a pronúncia é essa, confesso que eu não lembro, mas é uma banda que todos os, né, que fazem parte são cristãos, mas as letras não são necessariamente explícitas. Ah, Jesus, ou te adoro, eu te amo, mas sempre carrega a mensagem do evangelho com palavras estratégicas. Essa banda, ela virou ali, né, a trilha sonora de vários filmes de Hollywood. Eles alcançam milhões de pessoas no mundo todo. E olha que legal, o John Foreman, se não me engano,
que é o principal, né, músico ali da banda, eles tocam, né, em festivais no mundo todo, né, que não são cristãos. E eles sempre que terminam, eles fazem ali duas coisas. Não sei se eles ainda fazem exatamente desse jeito, mas quando eu acompanhava mais, o que eles faziam? Primeiro, eles chegavam no momento ali do palco e falavam do amor de Deus de uma maneira mais estratégica, para que as pessoas se conectassem. E depois o John Foreman, ele marcava do nada, assim, eu vou estar em tal lugar. E ele, por exemplo, estava na Inglaterra, fazendo um show num estádio ou num lugar. Ele falava, eu vou estar na Praça X, ou eu vou estar no Starbucks Y. E ele, do nada, ia para lá com o violãozinho dele e a galera ia aos montes e lá ele pegava e falava de Jesus e do amor de Deus. Olha que sensacional. Então, é disso que eu estou falando, ser mais estratégico para gerar mais impacto, tá? Políticos, dentro hoje do contexto político, existe uma resistência cristã em massa. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos políticos, ao invés de defender os valores que Cristo defenderia, começaram a criar uma bancada evangélica, aonde muitas vezes se defende apenas os interesses de um nicho religioso ou de uma denominação específica. E ao invés de nós estarmos ali dentro da política, sendo aqueles que avança, que alcança, nós ficamos só na defesa. E muitas vezes, né, há desvio. E por isso criou-se uma barreira religiosa a respeito da política. Mas eu quero te dizer, Deus quer que cristãos se levantem sim na política, para serem uma resposta nesses ambientes, para serem pessoas que vão sim levar o amor de Deus e ser uma resposta em termos de justiça social, sem que necessariamente dependa financeiramente desse sistema caído para que haja corrupção. Então, isso é possível, né? E nós podemos fazer isso de forma estratégica, relevante, tá? Independente se você goste dele ou não goste dele, tá? Seja você mais focado na esquerda ou na direita, não importa. Eu falei que eu não vou falar aqui de viés político, mas nós podemos ver aqui claramente, por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele é um exponente, ele é uma pessoa exponente nesse contexto, né? E ele usa as redes sociais, ele fala do amor de Deus e ele está levando pessoas, inclusive, a Cristo dentro do contexto político, tá? Então, nós, como influenciadores, precisamos entender esse caminho também, tá? Beleza. Líder eclesiástico. Quando você olha para o contexto da comunidade de fé e dentro de um contexto do líder eclesiástico, nós temos o quê? Nós temos três etapas que todo cristão passa, né? Normalmente a etapa do indivíduo, que é baseado no eu, a etapa da igreja, que tem a ver com nós, a nossa comunidade, e a etapa do outro, que tem a ver com a sociedade. Quando nós olhamos dentro de uma comunidade, por exemplo, que tem 100 pessoas, uma comunidade de fé pequena, aquilo que a gente chama de igreja, né? Eu não gosto de chamar de igreja, porque eu acredito que a igreja não é a comunidade em si, tá? É algo muito maior e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas hoje, quando nós olhamos dentro da nossa comunidade de fé, nós vemos que 80% das pessoas elas estão aqui, somente buscando os seus próprios interesses como indivíduos. Então, eles são pessoas que esquentam as cadeiras nas reuniões, são pessoas que estão apenas indo para uma reunião de sábado ou domingo, recebendo uma palavra para ter uma semana de vitória. São pessoas que, infelizmente, são consumidoras. Elas participam de uma reunião da igreja como se participassem de um treinamento de desenvolvimento pessoal ou como um cinema. Vão lá, são tocadas, choram, saem felizes para ter as suas próprias vidas. Não é o que Cristo nos chamou. Deus não nos chamou para isso. E isso não é a centralidade do que Deus tem para nós. Então, existe um segundo passo. Qual é o passo? É entender que não é sobre nós, é através. Então, o segundo passo é você começar a servir na sua comunidade de fé. Se você gosta de criança, comece a servir dentro do Ministério Infantil. Se você gosta de fazer trabalho social, comece a servir, porque o mínimo que você pode fazer é servir. Seja voluntário, coopere, tá? Dentro do teu escopo como igreja, não só dentro da comunidade de fé, mas dentro do contexto da igreja, né? Ok, mas quando nós vemos para isso dentro de um contexto eclesiástico, nós vemos que é um percentual mínimo, gente.
que aqui eu estou sendo bem otimista falando 19%. Normalmente é ali de 9 a 19% de pessoas dentro de um grupo que servem. Então aqui eu estou falando que de 100 pessoas, 80 só assistem, 19 servem, e quando a gente fala de cristãos dentro daquela comunidade que gera um impacto na sociedade, nós vemos que 1% são as pessoas que geram impacto. A maioria trabalham na sociedade apenas para pagar boleto. Então, eu quero trazer uma perspectiva para você que é um líder religioso, né, ou eclesiástico, para que você entenda como mudar esse cenário. E eu quero que você dê um corte aqui para mim. Mesmo que você esteja assistindo essa aula e você fale, Rafa, mas hoje você não está falando tanto dentro do contexto empreendedor ou atividade profissional. Eu quero que você, mesmo assim, preste atenção, por quê? Por dois motivos. Eu já vou falar sobre Business as Mission. Se precisar, eu abro mais uma aula sobre esse tema, mas eu falei que eu iria continuar aqui pontos importantes. Então, primeiro, eu falei sobre influência porque todos nós devemos gerar influência. Eu quero ensinar nesse curso para você se tornar um influenciador. Rafa, em que nível? Inclusive o influenciador digital. Eu quero que você se torne um influenciador digital. Eu sei que estava sendo nessa hora para falar, ai meu Deus, eu? Sim, você! Mas em segundo lugar, talvez você fale, Rafa, eu não sou um líder eclesiástico, eu não sou um pastor, eu não sou um padre, eu não sou um reverendo, eu não sou um sacerdote. Será que faz sentido eu acompanhar isso que você está falando? Faz, porque talvez você entendendo isso possa não só compartilhar com o líder da sua comunidade de fé, ou seu líder direto, o líder da sua célula, o líder do seu pequeno grupo, igreja caseira, ou você pode compartilhar com o seu líder da comunidade mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez você mesmo assim não tenha poder de influenciar todo o grupo, mas eu quero que você seja um transformador. Muitas vezes eu falo algumas coisas firmes aqui e as pessoas falam assim, Rafa, mas você, né, é um crítico? E eu sempre respondo, não, eu já fui um crítico. Houve um momento na minha vida, lá em 2014, que eu estava frustrado com várias coisas dentro do contexto religioso. E eu lembro que eu estava ali na minha comunidade de fé, assistindo uma reunião, e quando eu vi as coisas que estavam acontecendo, eu só ficava dentro de mim criticando. Cara, isso não está certo, isso não é bíblico, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E daí, no meio daquela reunião, o Espírito Santo me tomou e ele me falou, eu não te chamei para ser mais um crítico. Os críticos só criticam e não fazem nada. Eu te chamei para ser um transformador. Então, eu já quero deixar claro, todos vocês que estão participando desse curso gratuito, você está sendo despertado? Sim, mas não para você achar que você agora sabe mais do que todo mundo, sabe mais do que o seu líder. Não, você vai entender o que Jesus falou para Pedro. Ele falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, ajuda os seus pequeninos irmãos. Então, quem é o seu pequenino irmão? O seu pequenino irmão é alguém que ainda não ganhou a consciência ou não ganhou a revelação que você ganhou. Não significa tempo de igreja, presta atenção. Não significa tempo de evangelho. Significa simplesmente não ter ganhado ainda o mesmo nível de consciência. Então, por exemplo, quem me ganhou para Cristo ali foi quem? A minha mãe. Mas hoje eu vejo o processo de caminhada do evangelho da minha mãe e o que Deus de alguma forma fez eu viver, eu vejo que a minha mãe, ela se tornou o quê? A minha pequena irmã. Porque eu cresci mais em vida no espírito que ela. Isso significa que eu sou melhor que ela? Não. Significa que agora eu sou o responsável por ela. Tá entendendo? Vocês estão entendendo isso, vocês que estão ao vivo aqui? Então, eu quero trazer maturidade para você que transcende só o aspecto empreendedor e profissional. Eu quero entender que você vai nesse curso ganhar muito conhecimento, revelação, consciência para você se tornar um filho maduro, um empreendedor de impacto. Mas isso tem que fazer de você uma resposta aonde você está, inclusive dentro da sua comunidade de fé. Então, eu estou falando sobre líderes aqui, né, eclesiástico, mas talvez você não seja e talvez ele não vai entender ainda. Mas o que você vai fazer?
Você não vai se restringir. Você vai ser uma resposta onde você está. Eu lembro que, né, uma coisa que começou a acontecer com vários dos meus alunos da África do Sul é que eles atravessavam o oceano, eles recebiam conteúdo, eles eram transformados, mas eles voltavam e eles se frustravam. Por quê? Porque eles queriam fazer coisas nas suas comunidades de fé, mas os líderes não tinham entendido as mesmas coisas, então os líderes acabavam boicotando eles. Não era por mal, era um zelo excessivo. E eles muitas vezes ficavam se sentindo limitados. E eu falei, não, você pode juntar um pequeno grupo, você pode fazer uma pequena reunião, você pode juntar pessoas no seu prédio, até da sua própria igreja, que não seja necessariamente uma célula ou um nome que a sua comunidade de fé dá, mas que você possa simplesmente compartilhar e ser uma resposta. Então, vamos voltar aqui à parte do conteúdo. Então, Rafa, o que você quis dizer quando você mostrou essas 3 etapas? Eu quis mostrar que realmente nós temos um cenário crítico na igreja brasileira. Nós temos 1% de cristãos que são, de fato, aqueles que impactam a sociedade, sendo luz do mundo e sendo uma resposta congruente. Então, o que nós devemos fazer? Seja você um líder eclesiástico ou você um influenciador que está entendendo isso. Nós temos que fazer ações que despertem as pessoas que são apenas consumidoras para que elas venham para cá e comecem a se tornar pessoas que vão servir nas suas comunidades de fé. E nós precisamos pegar pessoas que só servem na comunidade de fé, e eu não estou falando só de maneira pejorativa, eu estou falando que isso é muito bom, mas não é apenas isso. E despertar e aumentar o nível de consciência dessas pessoas para que elas venham para cá e quebrem essa muralha para elas serem respostas no mundo. Inicialmente fazendo pequenas mobilizações, mas depois elas trabalhando por um propósito na sociedade, tá? Então, Rafa, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, primeiro, promovendo uma cultura eclesiástica aonde, na minha comunidade de fé, onde nós chamamos de igreja, eu vou buscar ter menos uma mentalidade multinacional e mais uma mentalidade aceleradora. Como assim, Rafa? Você fala umas coisas estranhas. Vamos lá, eu quero tentar usar exemplos, né, dentro de uma didática para você entender como isso tem uma similaridade e uma expressão dentro da nossa cultura cristã. Então, o que é uma multinacional, gente? Uma multinacional nada mais é uma empresa que começou pequenininha, cresceu, 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 cresceu no seu cidade, no seu estado, no seu país, e daí ela começou a abrir filiais. E ela abriu filiais e depois ela começou a querer crescer, né? E passar daquele país para outros países. Então, o sentimento sempre de um líder de uma multinacional é puro, é expansão, é crescimento. Só que o que acontece? Muitas vezes a multinacional ela começa a só desejar que o próprio nome seja reconhecido. Ela começa a querer gerar só concorrência, ser maior, comprar as pessoas e criar uma cultura de poder e império para apenas aquele nome se perpetuar. Muitas vezes essa mesma cultura se encontra dentro das comunidades de fé. Começa de uma maneira genuína, começa a crescer, começa a expandir, abre filiais, quer ir para o mundo, mas sem perceber, aquilo começa a gerar o quê? Uma cultura onde se estabelece uma referência que só aquela igreja é a melhor, ela é a mais certa, o nome dela, e começa até a criar uma mentalidade divisiva, onde a gente, sem perceber, começa a promover ou fomentar ideias, como, por exemplo, eu amo a minha igreja é a melhor, nós somos os melhores. Isso é completamente antibíblico. Primeiro que não existe a minha igreja e não existe a sua igreja. Isso é uma mentalidade divisiva que existe na cultura atual. Existem expressões da mesma igreja na Terra, que é a igreja de Jesus Cristo. E nós não somos maiores, nem menores, nem melhores, nem piores. Nós somos um. Entendeu, gente? Beleza. Então, o que é uma multinacional? A multinacional, ela é isso, tá? Beleza. A segunda expressão é uma aceleradora. O que é uma aceleradora de startup para vocês que não são desse universo? Uma aceleradora de startup é um órgão, um grupo de pessoas
que eles poderiam criar uma startup e crescer, e expandir e fazer uma grande diferença. Mas eles enxergam o valor deles usarem todo o conhecimento que eles absorveram para, ao invés de fazer uma startup, eles acelerarem várias startups que vão impactar o mundo. Então, para quem não sabe o que é uma startup, startup é uma empresa enxuta, disruptiva, que tem a capacidade de impactar bilhões de pessoas. Então, iFood é uma startup, Uber é uma startup, Airbnb é uma startup. São organizações que não precisam ter milhões de funcionários como uma multinacional. Ela pode ser simples, mas ela impacta bilhões de pessoas. Então, uma aceleradora é um grupo de pessoas ou de organização que, ao invés de querer fazer uma startup, ela pega e acelera várias. Então, Rafa, eu sou um líder eclesiástico, ou eu sou, né, uma igreja, ou eu sou alguém de influência, eu quero entender o que você está falando aqui de menos multinacional, mais acelerador. E eu vou explicar agora. Muitos de vocês não vão entender, mas eu tenho certeza que depois que vocês fizerem esse curso todo, vocês vão voltar para essa aula e esse entendimento vai ampliar. Quem aqui já participou de uma aula que eu falei sobre isso? E quando eu falei, você não tinha entendido, mas agora a sua mente expandiu depois que você começou a caminhar comigo. Tem alguém aqui ao vivo? Se tem alguém assistindo a gravação, que você já fez uma aula comigo sobre isso, mas agora, que é a segunda, a terceira vez que você está ouvindo, isso está fazendo assim, ó. Pum! Se sim, escreve aí para eu saber, tá? Vamos lá. Então, sabe qual é um dos maiores desvios das expressões de igreja no Brasil e no mundo nas últimas décadas? Eu vou te explicar, porque eu, como líder eclesiástico, né, líder da Igreja de Jesus Cristo, eu sei, tá? Porque eu estou dentro desse contexto, né? A minha família é uma família de pastores e de líderes, né? O principal desvio é quando a denominação, né, ela quer se tornar uma referência em áreas da sociedade. Então, com uma boa intenção, ela quis entrar no entretenimento, então ela começou a fazer o quê? Ela quis comprar uma empresa de entretenimento. Então, comprou uma TV, abriu uma rádio. Ah, quis entrar na música, criou uma gravadora. A empresa, a igreja, ela quis entrar, né, em determinadas áreas e foi abrindo empresas. Sabe por que isso virou um desvio? Ó, a Ana Oliver falou, o Fabiano Napo falou sim, sobre o que eu falei antes, né? Então, sabe qual é o desvio? É quando a denominação ela começa a querer fazer tudo e, sem perceber, ela começa a fazer tudo menos o que ela deve fazer, que é ser igreja e cuidar de pessoas e ser uma voz profética. Isso é sério, gente. Eu não estou brincando. Isso é algo que eu acompanhei de perto. A minha família, num determinado momento, se desviou quase toda, justamente por conta de questões como essa. Quando a denominação, a igreja, ela quer o quê? Ela quer crescer uma estrutura e daí, muitas vezes, aquela estrutura fica pesada, porque isso envolve custos, isso envolve uma série de questões, e daí se perde no caminho. Agora, o que é uma aceleradora? É quando o pastor, o padre, o sacerdote, o líder, ele entende que ele não vai, ele ou a igreja dele, abrir uma empresa. Ele vai entender que dentro daquela comunidade de fé tem filhos de Deus que estão sendo despertados para ser uma resposta nas esferas de influência da sociedade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a revelação que ele teve e ele vai promover ações como uma startup para despertar aqueles membros daquela comunidade de fé, para que a partir dali eles façam o quê? Eles promovam pessoas, líderes, para montar empresas na economia, nos negócios. Então, não é mais a igreja que vai ter a TV, é despertar aquela pessoa que é um membro para que ele trabalhe na área da comunicação, esteja na TV, ou compre uma TV, ou crie uma TV. Ele não vai necessariamente querer estar na rádio, ele vai despertar alguém que vai atuar. Está entendendo isso, gente? Eu sei que para alguns que são novinhos na fé, isso talvez não faça tanto sentido,
Mas para você que, né, é dentro de um contexto de influência, isso faz muito sentido. Então, Rafa, como que eu posso fazer isso, né? Sendo um líder eclesiástico ou, né, é, sendo alguém de influência. Primeiro, é você dar uma ênfase menor na palavrinha minha igreja. Eu, quando participo de algumas reuniões, a gente sempre fica muitas vezes, sem perceber, focando. Ah, é a nossa reunião, o nosso culto, ah, o pastor, o líder. E a gente fica focando só em nós mesmos, gente. E daí a gente, sem perceber, está criando um gueto religioso. Então é importante você reunir, é importante você estar no teu grupo, é importante você abençoar a sua expressão, mas tenha menos a visão do eu e mais a visão da igreja de Jesus na sociedade. Então, a visão não proprietária, nós não controlamos pessoas, nós não devemos ter essa visão controladora. Então, como eu faço isso em termos práticos? Você pode, por exemplo, promover fóruns. Então, você pode fazer um evento para empreendedores com uma mentalidade totalmente diferente. Fóruns para atividades profissionais, para funcionários, mas não naquele viés da teologia, da prosperidade, onde você simplesmente vai juntar empresários para falar para como eles vão ser bem-sucedidos e ricos, mas como ter empreendedores de impacto. Você pode promover como líder discipulados, aonde o discipulado não vai ser apenas para falar da reunião de domingo, não vai ser apenas para falar como consolidar o cara que aceitou a Jesus na minha célula. Não, gente, isso é bom, isso é maravilhoso, mas vamos também promover discipulados para ensinar pessoas a serem referências na sociedade. Outro caminho é o quê? O outro caminho é, de fato, você entender a igreja como ponte. O que é a igreja como ponte? É entender que nós não somos o fim, mas nós somos o meio. Então, eu vou falar de um exemplo prático. Nós estávamos na África do Sul fazendo um trabalho numa região bem carente chamado Katleron. Katleron era uma favela, né? Bem carente, né? Eu não conheço uma expressão parecida hoje, porque hoje em São Paulo as favelas elas são bem diferentes, né? Então eu já morei próximo a Paraisópolis ali e eu já fiz trabalhos ali pontuais no Paraisópolis em São Paulo e é um pouquinho diferente, né? Mas imagina uma comunidade bem carente e quando a gente sentiu de Deus que a gente precisava ser uma resposta ali, a gente falou, poxa, como que a gente vai fazer? E a gente tinha uma organização social que separou espaço para a gente fazer ações ali. Eles abriram mesmo tudo para a gente fazer o que a gente quisesse ali. E a gente falou, poxa, mas sozinho a gente vai ser pouco relevante. E daí, gente, a gente falou, e se a gente unir as comunidades de fé? E daí a gente ficou ali, né, surpreso, porque dentro de uma comunidade carente, existiam muitas comunidades de fé, várias igrejinhas que estavam naquele lugar, mas cada uma olhando para o seu próprio quadrado, cada uma olhando para o seu próprio interesse. Igrejas que tinham, inclusive, um prédio que poderia ser usado para gerar um impacto ali na sociedade, mas aquele prédio era utilizado apenas às noites e aos finais de semana para fazer uma reunião. E a gente começou a pensar, e se a gente promover algo novo? A gente intencionalmente falou, e se a gente ir naquela comunidade de fé e ter uma reunião com aquele líder e a gente falar, o que você acha da gente abrir o prédio na semana, nos horários que você não está fazendo reunião, para a gente fazer algo que possa transformar essa comunidade? Ah, mas o quê? A gente pode fazer naquela comunidade de fé uma escola de informática. Na outra, no mesmo bairro, a gente pode fazer uma escola de música. Na outra, a gente pode fazer uma escola de teatro. Na outra, a gente pode fazer ali, né, um centro esportivo. Na outra, a gente pode fazer um centro de convivência social para idosos. No outro, a gente pode ensinar crochê. No outro, a gente pode ensinar questões técnicas. É, profissões, empreendedorismo. Você já imaginou isso que eu estou falando? Gente, faz sentido isso ou parece uma utopia o que eu estou falando? Eu estou falando que existem prédios que já pagam aluguel.
que estão fechados na maior parte do tempo durante a semana de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. E daí a gente pensou, tá, mas como que a gente vai fazer isso de maneira sustentável? A gente pensou, a gente primeiro só precisa fazer o líder abrir o prédio. E depois, como que a gente pode fazer com que aquele prédio se mova? A gente pensou, e se a gente fizesse com que aqueles líderes abrissem para a gente falar com a igreja, para levantar voluntários? E a gente chegar dentro de uma reunião com a igreja e falar, olha, você que dá aula de música, você já pensou em doar uma agenda da sua semana para poder impactar esse bairro e ser luz do mundo? E daí a gente pega todos os músicos em diferentes comunidades de fé e a gente cria uma escala onde eles são voluntários, não a custo, a transformação. Faz sentido? A gente chega naquela comunidade e fala, você que é professor de educação física, você já pensou em abrir a sua agenda e doar um percentual da tua agenda para dar uma aula? Gente, isso é muito real. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus, ele quer fazer isso. A gente pensou sobre isso. O Senhor queimou isso no nosso coração. E daí veio a pandemia e a gente acabou sendo, né, direcionado para o Brasil. Eu confesso que num determinado momento eu fiquei frustrado, mas eu entendi em Deus. Por quê? Porque se eu fizesse aquilo só em Catleron, eu iria estar tão ocupado que eu não poderia talvez fazer isso que eu estou fazendo agora. E eu entendi que Deus estava me chamando para eu também ser ponte, não ser ponta. Porque eu sempre amei fazer o trabalho social na ponta. Eu sempre amei, gente. Isso foi sempre algo que queimou meu coração. Mas num determinado momento da minha vida, Deus me falou, Rafa, eu estou te chamando para ser ponte. Então Deus ele me tirou um pouquinho da ponta, que eu sempre amei fazer, para eu poder ser uma pessoa que desperta outras pessoas. Então eu estou aqui te despertando para você pensar como que eu poderia fazer isso no meu bairro, como que eu poderia fazer isso na minha igreja, como que eu posso ouvir isso e não ser mais um coadjuvante que vai ouvir essa aula e falar, é muito legal isso que o Rafa está falando, mas não é para mim, é para o meu pastor, é para o meu líder. Não! Como você ouve isso e pensa como eu posso fazer isso? Tá entendendo? Deus não te colocou aqui por acaso. Gente, eu estou cheio, eu estou cheio. Eu estou tão cheio que eu falei tudo menos o que eu queria falar nessa aula. Gente, eu estou vendo que eu não vou conseguir falar de BAM, Business as Mission, nessa aula de hoje. Né? Eu nem terminei a parte de embaixador e multiplicador. Então, o que é você ser um embaixador e um multiplicador? É você entender o que Paulo fala para a igreja em Corinto, em 2 Coríntios 6:20. Ele fala, nós, porém, somos embaixadores de Cristo. Então, o que significa isso? Obviamente, tem uma expressão teológica, histórica, dentro de um contexto bem específico, mas pega o princípio. O que significa ser embaixador? Ser embaixador significa você poder ser um embaixador no seu bairro, um embaixador no seu condomínio, um embaixador na tua cidade. É você representar algo na terra. Pode ser representar uma marca, pode ser representar uma empresa, pode ser representar um projeto social, ou pode ser não representar nada disso, mas representar Deus aonde você está. Gente, antes de fazer essa aula, eu estava tendo meu tempo de devoção e oração e eu fiquei muito cheio. Eu comecei a anotar no meu bloco de notas tudo que Deus me falou sobre questões que eu posso fazer aqui no meu condomínio. E eu comecei a entender, o Senhor me colocou aqui para que esse condomínio seja a minha paróquia. Eu preciso sempre entender como eu impacto o meu vizinho, como eu impacto, porque senão não faz sentido. Você está nesse curso pensando, ai, Rafa, eu quero ter uma empresa missional. Ai, Rafa, eu quero ter uma empresa de propósito. Ai, Rafa, eu quero ser um empreendedor que vai transformar o mundo. Mas a pergunta aqui é, você está transformando o mundo dos seus familiares? Você está transformando o mundo dos seus vizinhos? O Senhor lhe fala, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O reino é progressivo, começa onde você está.
amando o próximo e mirando no mundo. Eu amo meu próximo e vou para o mundo. É progressão. Hoje eu estava orando pela minha família e o Senhor começou a mostrar coisas que eu posso fazer para alcançar a minha família. E nós precisamos ser mais intencionais. Inclusive, eu anotei hoje, eu vou escrever um livro chamado Intencional. Como pequenas ações simples podem fazer você transformar pessoas. Nós precisamos ser mais intencionais. Isso precisa mexer mais em você. Então, aqui dentro desse contexto de embaixadores, eu sempre falei, né, sobre o quê? Existem projetos incríveis já existentes e existem pessoas que desejam ser uma resposta. Então, por que não conectar esses dois mundos? Então, o embaixador ele também pode ser um autônomo, um embaixador ele também pode ser um funcionário, ou um embaixador ele pode ser um empreendedor. Então, por exemplo, aqui dentro da Empreenda Amor, né, eu já tive essas três representações. Já tive focado aqui muito em funcionários, que eu queria que eles fossem embaixador da Empreenda. Eu já tive autônomos e hoje o meu foco são empreendedores. Por quê? Porque quando eu comecei a focar muito em funcionários, eu comecei a ver que eu estava criando uma estrutura e eu estava ficando preso dentro dela. Exatamente como é que eu falei, como quem está desejando uma multinacional. E Deus me falou, não, eu estou te chamando para um modelo mais disruptivo. Então, hoje aqui na Empreenda Amor, nós estamos criando uma rede global de empreendedores. Talvez você vai se conectar tanto com a visão da Empreenda que você vai chegar no final desse processo e vai falar, Rafa, como que eu faço para ser um embaixador e um multiplicador da Empreenda Amor? E eu vou te falar como. Existe esse caminho. O nosso braço de community commerce é um braço onde nós estamos intencionalmente formando multiplicadores. Agora, talvez você fale, Rafa, mas eu não enxergo nesse sentido só na Empreenda. Existem outros caminhos. Quando eu, lá por volta de 2010, estava entendendo caminhos práticos para vencer a pornografia, inclusive, por mais louco que isso seja, eu também vou falar sobre esses assuntos para vocês aqui, tá? Eu sei que talvez você fale, nossa, pornografia, mas empreendedorismo social, missional, ganhar dinheiro, digital, eu vou falar sobre isso e você vai entender que tem uma ligação direta. Mas isso são assuntos para os próximos episódios. Mas lá em 2010, eu conheci um projeto chamado 3X Church, 3X. Era um projeto que ajudava pessoas a vencerem a pornografia em termos práticos. Ele tinha aplicativo, eles tinham software, eles tinham uma série de questões. E eu mandei uma mensagem para eles, falando, eu quero ser representante, embaixador do 3X Church no Brasil. Eles estavam naquela época com uma cabeça muito fechada e não se abriram para isso. Mas olha como esse Deus é muito louco. Em 2021, eu fiz um lançamento de um projeto digital chamado Sexy Church. E era a mesma coisa. Então, Deus ele faz os caminhos dele, que é incrível, né? Então, você pode ser embaixador. Talvez você se conectou com um projeto que já exista. Manda mensagem para eles. Fala, olha, eu gostaria de representá-los aqui na minha cidade, no meu estado. Pode ser que você receba um monte de não, como eu recebi. Mas pode ser que você receba um sim. Porque talvez existam outras pessoas como eu também. Não que eu seja melhor, mas que estejam abertos ao quê? A uma rede de pessoas que vão gerar transformação em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada continente. Então você talvez pense assim, ai Rafa, mas eu não tenho um projeto, ai Rafa, mas eu não tenho uma empresa. Cara, talvez você possa atuar em algo que já exista e ser uma resposta. Tá entendendo? Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós fomos condicionados a um sistema onde a maioria fica aqui embaixo, né? E é fomentado para buscar a liberdade financeira aqui em cima. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor está nos chamando para algo infinitamente maior. Mas eu vou parar por aqui. E eu sei que eu não falei de banho de Business as Mission. E eu peço perdão para todos vocês, porque de fato estava no meu roteiro falar, mas eu creio, né, que a gente também tem que estar sensível ao que Deus ele quer fazer. E eu creio muito nessa direcionamento indireto. E eu senti que o Senhor foi conduzindo esse encontro de hoje para outro caminho.
Então, quando isso acontecer, tenha misericórdia aqui do Rafa, porque eu vou fugir do cronograma sim, tá? Mas fica tranquilo, na próxima aula eu falarei, né, sobre BAN, sobre Business as Mission e sobre todos esses outros modelos de negócio que estão alinhados a uma cultura, né, do reino que vai, de alguma forma, impactar você e é importante você conhecer, tá? Quem está aqui ao vivo e acha que mesmo sem fugir, mesmo fugindo do roteiro, valeu a pena? Quem aqui já tinha assistido essa aula, mas hoje, né, mudou a sua perspectiva? Eu estou vendo muita gente, né, assistindo a gravação e comentando. Fiquei muito feliz esses dias aí de ver a gravação e vocês comentando. Então, você que está assistindo a gravação, me deixa saber. Eu quero ver seu rostinho, eu quero ler o teu nome. Eu vou fazer o possível para responder cada um de vocês da gravação, tá? Então, você que está assistindo a gravação, escreve aqui eu assisti até o final e valeu a pena. E fala o porquê valeu a pena, tá? Então, para terminar o encontro de hoje, eu quero falar mais uma vez, e vou falar sempre, né? Nos próximos dias, né, vai acontecer a minha imersão, que é a principal imersão da Empreenda Amor, que é a minha imersão WGP, que significa Weekend for Greater Purpose. Um final de semana por propósitos maiores. Vai ser um sábado e um domingo que a gente vai estar juntinho durante 12 horas que vão transformar a sua vida para sempre. Então, eu falei para vocês que eu estou entregando esse curso gratuito, mas eu gostaria que você, que de alguma forma tem sido abençoado e quer continuar essa conexão, esteja na nossa imersão. Eu estou fazendo algo muito simbólico no valor de R$ 67 nesse primeiro bloco, nesse primeiro lote. Só para vocês terem uma ideia, e o que eu estou falando aqui não é mentira, eu vou depois pedir para alguns alunos falarem aqui. Essa mesma imersão, eu tive alunos que pagaram de 497 até 697 reais, só na imersão eles pagaram por isso. E eu estou fazendo algo simbólico, porque nessa nova fase da nossa vida aqui na Empreenda Amor, nós queremos democratizar o conhecimento, queremos dar acesso para mais pessoas. Então, se você quer participar, você vai ter alguns benefícios adicionais. Além de você participar os 2 dias da minha imersão, dentro de uma experiência muito incrível, você vai receber todo esse curso gratuito aqui, dentro de uma área de membros, onde eu vou constantemente colocar conteúdos complementares e você vai ter um acesso vitalício. Então, você vai ter esse curso dentro de uma área de membros, depois eu vou colocar lá o resumo das aulas, depois eu vou fazer um workbook, depois a gente vai colocar links, e esse curso ele vai ficar cada vez melhor e você vai ter acesso para sempre, só você, né, investindo por R$ 67. Eu estou fazendo isso para realmente custear o básico dessa operação, tá? Então, como que você faz para acessar essa imersão e depois ter acesso a esse curso vitalício? Você vai chamar a pessoa que te convidou para participar desse curso gratuito. Aqui na Empreenda nós seguimos um modelo que é o modelo Member Get Member. Então, você só se conecta com a gente através de alguém que já faz parte. Se eventualmente você caiu aqui, né, e você não sabe quem é a pessoa da minha equipe ou alguém da nossa rede de empreendedores que te conectou, eu quero que você entre lá no grupo do WhatsApp, procure o administrador do grupo, nesse momento chamado Fabiano Nap, e pede ajuda dele. O Fabiano Nap vai ou te ajudar a saber quem te conectou a esse projeto, ou se eventualmente você chegou aqui através de mim, Rafa Villarreal, através da minha rede social, ele vai, né, te apoiar para que você tenha acesso a tudo isso. Fechou? Então é isso, gente. Vamos que vamos! E a data, Rafa, da imersão? A data da imersão eu só vou falar para quem se inscrever, porque eu não quero que essa seja uma limitação para você, tá bom? Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar essa aula de hoje? Sempre gosto de terminar com uma oração aqui sincera, para que esse conteúdo ele aterrize dentro de cada um de vocês. É importante, gente, nós recebemos esse conteúdo não apenas como quem recebe uma palavra de conhecimento humano, porque a palavra de conhecimento humano, ela vai passar, ela vem e ela vai. Mas quando você, de forma intencional, recebe isso como poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza, você vai o quê? Você vai ser transformado. Então eu quero que você ore agora, aí aonde você está, se você está no seu carro e você eventualmente não pode, né, fechar os teus olhos,
eu quero que você simplesmente fique presente para essa oração. Agora, se você pode fechar os seus olhos, eu quero que você ore aqui comigo e eu quero que você ore falando para Deus com as tuas palavras do teu jeito. Fala para Deus assim: Deus, que eu possa entender a aplicação do que o Rafa falou hoje na minha vida. Fala para Deus, Deus, que não seja sobre o Rafa, sobre o que o Rafa falou, mas que seja sobre o que o Senhor quer falar através do que ele falou. Que seja o que o Senhor tem para minha vida. Me desperta para eu entender como eu posso ser uma resposta na minha comunidade de fé, como eu posso ser uma resposta no meu condomínio. Fala comigo, Senhor, como eu posso ser uma resposta aonde eu estou. Fala para Deus falar com você. Amém? Eu creio nisso. Deus ele está falando com cada um aqui. Então fecha os teus olhos por um momento. Nós vamos fazer essa rápida oração. Senhor, eu oro, Senhor, por cada um aqui. Eu oro por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Para que eles possam realmente ser despertados para a tua realidade. Que eles possam realmente se conectar com a sua realidade. Para aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor. Que eles possam se abrir, que eles possam entender o seu plano, que eles possam entender a sua vontade, que eles possam entender o seu desejo, que eles possam realmente se abrir, Senhor, para o seu agir, para aquilo que o Senhor quer fazer em cada um. Eu te louvo, Senhor, porque eu creio que o Senhor, nesse ciclo de tempo, está conectando pessoas. Eu creio que o Senhor está conectando propósitos. Eu creio que o Senhor está conectando, Senhor, aqueles que são filhos para amadurecer nas suas vidas cristãs, para que eles não sejam apenas seguidores, mas para que eles sejam discípulos maduros, filhos fiéis a um plano soberano. Que o Senhor possa realmente, Senhor, tocar eles nesse dia, para que eles nesse dia te busquem e eles te encontrem. Que eles possam, Senhor, realmente, Senhor, ser tocados para a realidade dessa revelação, que não é sobre, Senhor, uma didática humana, mas é sobre um impulso no espírito para algo maior, algo que não é deles, algo que é seu para eles, e para, através deles, Senhor, gerar, Senhor, o teu grande plano na terra, de convergir todas as coisas em Cristo, de convergir todas as coisas, Senhor, Pai, no reino e na justiça, de convergir todas as coisas, Pai, na sua glória. Então fala com cada um, desperta cada um, gera algo novo. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e declaro que tudo que o Senhor fizer aqui vai ser para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em teu nome, Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Valeu demais. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Na verdade, assim, você já é abençoado. Você simplesmente desfrute daquilo que Deus ele já fez. Você possa buscar e encontrar. Que você dê um passo e se aproxime dele para que ele se aproxime de você. Para que você entenda que você está sendo chamado nesse tempo para algo maior. Tá bom? Valeu demais, gente. Deus abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula. Você que assistiu a gravação até aqui, escreve. Eu assisti até o final e valeu a pena. Tá? Até mais, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.